Olá, que a paz do Senhor Jesus lhe encontre. É muito bom estar com você mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação diária na palavra. A sua companhia é importante, a sua colaboração também é importante quando você toma esse vídeo e leva a outras pessoas. Assim nós iremos alcançar o mundo com o Evangelho. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa grande família Lição Fácil. Estamos chegando a 3.000 pessoas inscritas no nosso canal e queremos alcançar ainda mais. Você faz parte desse nosso esforço, tá bom? No final, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. Crescendo em Cristo. Vamos agora ao verso para a nossa meditação, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O apóstolo Paulo percebe aqui o ambiente inseguro que a igreja se encontra. Hoje também é assim. Nós, infelizmente, somos assim atacados quase diariamente com problemas, com dificuldades que nos afastam de Cristo, do propósito original de Cristo para a igreja. E aqui ele enumera, pelo menos aqui, três situações perigosas, né? Primeiro, a imaturidade, a infância, ou seja, ele fala para que nós não sejamos como meninos, ou seja, nós precisamos crescer, nós precisamos estar sempre em desenvolvimento. Ellen White fala que o nosso primeiro dever para com Deus e os homens é o nosso desenvolvimento próprio, precisamos continuar desenvolvendo. Se você chegou na igreja agora, recebeu o estudo bíblico e batizou-se, você não pode parar, não pode cruzar os braços, você tem que continuar avante, a fim de conhecer cada vez mais, vai estudando, vai compreendendo, vai desenvolvendo seus dons no seu ministério. Você precisa amadurecer, eu também preciso amadurecer. E isso é um processo diário, leva tempo, é verdade, mas pode ser abreviado esse tempo com o nosso esforço. O segundo é o perigo em alto mar. Ele fala arrastados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Aqui imagina um barco sendo fustigado pelas ondas, joga para lá, joga para cá, o vento vai para lá, traz para cá. Então esse é um perigo, né? Doutrinas, falsas doutrinas. Nós cremos no Evangelho. O apóstolo Paulo, se tiver alguém que pregue outro Evangelho, nem que seja um anjo, seja anátema, ou seja, não aceite, seja amaldiçoado. A doutrina da palavra, é nela que nós devemos nos concentrar. Nós precisamos chegar à maturidade e ao pleno conhecimento da doutrina. Quando nós chegamos a isso, nós não seremos arrastados para um lado e para o outro, com o vento, né? Pelo vento de qualquer doutrina. E o terceiro é ser enganado por pessoas ardilosas, né? Astutas, que usam de jogos de palavras, enfim, a fim de levar cativo os membros da igreja. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Pastor, mas como que nós vamos nos safar desses assédios, desses falsos mestres trazendo falsas doutrinas? Amigo, não tem outro atalho aqui. Quer dizer, não tem atalho aqui. Você conhecer a verdadeira doutrina, né? Como que você sabe a diferença entre uma nota falsa e uma nota verdadeira? O que você precisa fazer para que quando a nota falsa chegar nas tuas mãos, você não seja pego de surpresa e seja enganado? Você não deve conhecer as características da nota falsa. Não, você deve conhecer as características da nota verdadeira. Quando a nota falsa chegar nas tuas mãos, facilmente você saberá identificar. Então, vá para a Bíblia. Estude as doutrinas da Bíblia, compreenda o que a Bíblia fala. Se você compreender o que a Bíblia fala, o dia que vier o ensinamento falso, mesmo que seja exercido por homens ardilosos, astutos, você saberá identificar facilmente e não cairá na lábia desses enganadores. Que interessante, né? E aí ele traz aqui um conceito fundamental para uma igreja saudável, né? Para que uma igreja cresça de maneira saudável. Veja aí o versículo 14, o versículo 15 e 16, que diz assim, ó: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo e em amor. O que é interessante é que a unidade da igreja é algo fundamental, é uma verdade teológica, mas é algo que nós precisamos buscar diligentemente, né? O verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito. Isso aqui é importante, nós precisamos nos esforçar, precisamos ser persistentes nessa busca da unidade. Nós não devemos descansar até que a unidade seja uma verdade, uma realidade entre nós. Agora, a maneira de promover, de alcançar essa unidade, segundo ele, é ter uma parte ativa no corpo de Cristo. Lembre que o corpo tem vários órgãos bem colocados, cada um no seu devido local e cada um com a sua devida função, mas todos precisam funcionar. Não há independência, porque eles estão interligados. Né? O coração está interligado com as demais partes dos órgãos. O estômago está interligado com a boca. Né? Enfim, todos os órgãos estão bem localizados, têm a sua função e estão interligados. Não há independência. Quando um age independentemente do corpo, a doença se instala e enfraquece todo o corpo. Então, o apóstolo Paulo fala aqui de maneira clara, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou então, cada membro da igreja tem um papel a desenvolver, a desempenhar para o cumprimento da missão. Se você é membro da igreja, saiba que você tem um ministério. Saiba que Deus deu nas suas mãos dons específicos para que o seu ministério seja cumprido por você, não é por mim. Eu não vou cumprir o seu ministério, nem você vai cumprir o meu. Você tem o seu ministério na igreja. Agora a pergunta é, qual é? Você tem que descobrir esse ministério. Você pode descobrir, mas como eu descubro? Bom, algumas dicas. A igreja pode identificar, né? Por exemplo, a igreja pode falar assim, olha, você tem um dom, e o seu dom é esse. Aí ele vai enumerar os seus dons aí. Uma das maneiras de descobrir é ouvindo o conselho da igreja, que vai avaliar como que você é na igreja. Então, se a igreja olhar para mim e falar assim, olha, eu tenho o dom de cantar, então isso quer dizer que, de fato, quando eu cantei, agradou. Isso quer dizer que eu posso exercer e continuar nesse ministério. Né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto é você orar pedindo a Deus iluminação para que você saiba qual é o dom. Veja a lista dos dons que é fornecido em 1 Coríntios 11, aqui no capítulo 4 de Efésios, enfim, e peça a Deus, Senhor, que dom é o meu? E outra maneira é você testar os dons, né? Ver qual que você se adapta melhor. E é outra maneira que você pode descobrir. É interessante que cada parte tem que colaborar, cooperação de cada parte. Né? E aí, juntando o que a Bíblia fala sobre os dons, né, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, juntamente com esses e cada membro com a sua função, nós iremos chegar à unidade de fé, né? Como ele diz aqui, né? Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, todo mundo juntos, unidos no mesmo propósito de levar saúde e força ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a sua igreja, fortalecido, vai levar o evangelho avante e cumprir a missão. Por isso, cuidado, meu amigo, minha amiga, porque aquilo que divide a igreja não é de Deus. Né? Levanta um grupo lá pregando coisas que a igreja não acredita. Então, cuidado. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Muitos arvoram para si o direito de corrigir a igreja. Né? Cuidado, cuidado. Essa igreja já tem mais de um século de existência, composta por homens e mulheres de Deus que estudam a Bíblia a fundo para compreender o que nós compreendemos. Isso quer dizer que a doutrina está fechada? Claro que não. É claro, se você tiver uma visão diferente daquela que a igreja prega em relação às doutrinas, submeta essa visão à igreja. A igreja, que é um corpo de membros unidos que perfaz o mundo todo, né? Porque ela está presente em todo mundo, vai avaliar a sua nova visão. E se for
de fato bíblica, coerente, se for de fato reveladora, tiver apoio e respaldo bíblico, ela vai ser aceita facilmente. Agora, se não, também, não fica batendo. Não bate nessa tecla. Né? Tem pessoas que levantam aí dizendo, o Espírito Santo não é Deus. Aí contradiz a Bíblia, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Jesus era o Filho de Deus, mas não é Deus no mesmo pé de igualdade. Então, mais uma contradição, porque a Bíblia está cheia de exemplos demonstrando aí a plena igualdade de Jesus e o Pai. Então, eu estou dizendo aqui alguns exemplos, mas poderia dizer outros mais, né? Então, tudo que se levanta para dividir essa igreja, esse corpo que é a igreja de Cristo, ela não é uma obra divina. Deve ser rechaçada, deve ser rejeitada por cada um de nós, porque a unidade da igreja é o objetivo final do Espírito Santo. Aquilo que leva à unidade é bem-vindo. Aquilo que leva à divisão, isso deve ser rejeitado por nós. Tá bom? Cuidado, porque esses homens, às vezes esses homens, essas mulheres são astutas. Conseguem ludibriar e enganar com facilidade, como eu disse aqui, né? Sendo levados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Cuidado. Mantenha firme na promessa e na doutrina, e você não será enganado. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, em nome de Cristo, obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra, que nos guia como uma lâmpada para os nossos pés. Ela é a fonte da verdade. E ao compreender a Tua palavra, estaremos seguros contra os ventos e doutrinas, contra as astúcias dos homens que induzem ao erro. Nos ajude para isso, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã teremos aqui, terminando aqui a nossa semana de estudos. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.